Sexta-feira, 11 de novembro de 2011, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Tribunal de Contas do Estado firma acordo com a Controladoria Geral da União com o objetivo de aprimorar a defesa do patrimônio público. Reta final. Instituição organizadora do concurso público para os cargos de analista e técnico do TCE divulga o local onde os candidatos vão fazer as provas no próximo domingo. Representantes da sociedade, o trabalho de fiscalização e controle dos conselheiros da Corte Sergipana no julgamento dos processos apreciados nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda... O nosso convidado de hoje no quadro de entrevista é o conselheiro Clóvis Barbosa. Não perca! Agora, no TCE, na TV. Olá! O Tribunal de Contas do Estado não mede esforços quando o assunto é fiscalização e controle. E para aprimorar ainda mais a defesa do patrimônio público, a Corte Sergipana firmou um acordo de cooperação com a Controladoria Geral da União para compartilhar informações que vão ajudar no trabalho de controle externo. A reportagem é de Thalita Ramos. Com esse objetivo, foi assinado um acordo de cooperação entre a Corte de Contas e a Controladoria Geral da União. A partir de agora, os dois órgãos passam a compartilhar informações e tecnologias para defender o patrimônio público e combater a corrupção. Nós dispomos de equipes técnicas que atuam em searas diversas, só que tendo a mesma visão de preservação dos recursos do interesse da sociedade. Nesse sentido, é importante que trabalhemos de forma articulada, trocando experiências, trocando toda uma expertise construída ao longo dos anos. E nesse sentido, a iniciativa da doutora Maria Isabel foi assim, uma iniciativa histórica, realmente, e estamos todos de parabéns. A sociedade sergipana está de parabéns. As ações propostas por essa parceria fazem parte da Rede de Controle, organização de entidades representativas, que visa articular e planejar ações conjuntas de prevenção à corrupção e defesa do patrimônio público. O Tribunal de Contas do Estado apresentou-se, ele se prontificou a participar dessa ideia, construindo instrumentos, abrindo portas, abrindo caminhos técnicos, e pode-se afirmar com segurança, existe um grande futuro pela frente para esse acordo. A Controladoria Geral da União tem uma expertise fantástica na parte de cruzamento de informações para verificar a identidade de pessoas participando de vários eventos licitatórios, né, que nós não temos aqui. Mas, em compensação, nós temos o melhor banco de dados do Estado, que é o CISAP. Ora, juntando as duas peças, o nosso banco de dados, que é fantástico, com a expertise da Controladoria para fazer cruzamento de informações desse banco de dados, nós, sem dúvida, adquiriremos uma condição fortíssima de investigar a destinação dos recursos públicos. Com esse tipo de acordo de cooperação, os órgãos de fiscalização vão se integrar e o controle externo passará a ser feito de forma mais atuante. Com esse acordo de cooperação, os órgãos, e nós vamos fazer com todos os demais, os órgãos vão se integrando. Então, o controle externo passa a ser feito de forma integrada. Aquilo que não é de competência de um órgão, é da competência, sem dúvida, do outro. E com isso nós adquirimos efetivas condições de fiscalizarmos a boa aplicação dos recursos públicos. Só isso já dignifica o convênio, o acordo, né? Em instantes, Fundação Carlos Chagas divulga o local onde os candidatos vão fazer as provas do concurso do TCE no próximo domingo. E ainda, o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros da Corte Sergipana. Não saia daí, eu volto já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas Sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. 2 meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles:
Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Servidores do TCE participam de curso de capacitação sobre pregão eletrônico. E atenção, candidatos, já está disponível no site da Fundação Carlos Chagas o local das provas do concurso do Tribunal de Contas do Estado, que vai ser realizado neste domingo. Vamos ao giro de informações. Os mais de 4.000 candidatos que disputarão os 20 postos de trabalho oferecidos pelo TCE em seu concurso público já podem consultar essas informações nos sites do Tribunal ou da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br e também por meio de um cartão informativo que será enviado por e-mail. As provas serão realizadas no dia 13 de novembro, nos turnos da manhã e da tarde na Universidade Tiradentes, que fica localizada na Avenida Murilo Dantas, no bairro Farolândia. A Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento realizou essa semana o curso Pregão Eletrônico, Aspectos Práticos e Jurídicos, que teve o objetivo de capacitar os servidores no que diz respeito à disputa de licitações. Sexta-feira é dia do TCE na TV divulgar o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. As informações com a repórter Patrícia França. Esta semana foram julgados 46 processos nas sessões das câmaras e do Pleno do TCE. Na primeira Câmara, um montante de 15 processos. Aposentadorias, pensões previdenciárias e contratos foram os assuntos tratados. Na segunda Câmara, foram 23 processos julgados, dentre aposentadorias, pensões previdenciárias e reconsideração de interposto. Na sessão plenária, foram 8 processos e 3 protocolos. Na pauta, contas anuais, reconsideração de interposto e denúncia. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber o resultado dos julgamentos com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. No dia 17 de novembro, no hall de entradas do Tribunal de Contas, a presidente do órgão vai inaugurar a galeria de fotos dos presidentes da Corte de Contas. A seguir, uma entrevista especial com o conselheiro Clóvis Barbosa sobre as inovações da Lei Orgânica da Corte de Sergipe. Não saia daí, eu volto já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em 1º de agosto de 1916, o técnico em contabilidade e bacharel em direito, José Amado Nascimento, foi nomeado juiz conselheiro do TCE de Sergipe em 1970 pelo então governador do estado, Lorival Batista. José Amado Nascimento desempenhou as funções até o ano de 1985, quando se aposentou. Em homenagem aos serviços prestados à Corte Sergipana, a Escola de Contas do TCE foi batizada com o seu nome. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. O nosso convidado de hoje no quadro Entrevista é o conselheiro do TCE, Clóvis Barbosa. Durante o bate-papo com a repórter Patrícia França, Clóvis deu detalhes sobre as mudanças e inovações da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe. Após as alterações da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa tem se reunido com prefeitos da sua área de atuação para tratar dessas mudanças. Tudo bom, conselheiro? Tudo bem. Nós estamos realmente nos reunindo com os gestores municipais, com os seus secretários de controle
interno e também com os escritórios de contabilidade, levando a eles as novas modificações que foram introduzidas na lei orgânica. E, doutor Clóvis, quais foram as alterações feitas na lei orgânica? Olha, nós temos várias alterações a destacar e nestas reuniões nós fizemos questão de discutir com os prefeitos municipais e seus técnicos e seus assessores e os escritórios de contabilidade, por exemplo, a questão das informações que são prestadas ao SISAP. Essas informações correspondem, na verdade, a uma prestação de contas e que, infelizmente, antes da lei, essas informações não eram dadas de forma fidedigna, ou seja, de forma fiel. E isso gerava problemas para o gestor, né? Porque muitas vezes não batia, quando nós fazíamos uma inspeção em determinada prefeitura ou em determinado órgão, as informações que eles repassavam para nós não batiam com aquilo que a gente detectava em loco. E agora, pela nova lei orgânica, isso significa que o gestor terá uma multa muito grande e será motivo informações irreais ou falta de informações até rejeição das contas do gestor. De forma que esse trabalho foi um trabalho mais de conscientização, foi um trabalho de aculturação de uma realidade que modificou radicalmente, porque isso não era previsto na lei anterior. E como é que os gestores têm recebido essas mudanças? Tem recebido muito bem, porque na hora que ele repassa essas informações corretamente para o nosso sistema aqui, isso vai evitar até que nós façamos inspetorias diretas nas prefeituras. Mas no momento em que ele não faz assim, isso faz com que isso crie problemas para o Tribunal de Contas, que vai ter que ver em loco, ter que acompanhar em loco, não é, a gestão daquele prefeito, né, ou daquele dirigente de órgão público. Não somente isso, mas também outras questões foram analisadas, por exemplo, o problema da arrecadação de impostos, que muitos municípios, infelizmente, não se conscientizaram de que é uma obrigação dele pela lei, pelas leis do país, pela lei de responsabilidade fiscal, o recebimento de IPTU, né, principalmente, e também do ISS. Tem prefeitura que o recolhimento anual é zero. Eles têm que se conscientizar de que tem que haver a cobrança desses impostos. Um outro aspecto também que nós colocamos, até pelas modificações da própria lei, tem a ver com os limites constitucionais, da necessidade, da imperiosidade que o gestor tem de cumprir, não é, os limites correspondentes à saúde e à educação. Ele não pode gastar menos daquilo que é preconizado em lei. O mesmo relacionado com o limite prudencial, ou seja, ele só pode gastar até determinado percentual da sua receita com pessoal. Doutor Clóvis, e qual item mais afeta esses gestores? Justamente esse relacionado com as informações ao SISAP. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu tinha informações aqui no SISAP em que o gestor dizia que não estava aplicando, ele informando que o limite de aplicação em saúde era bem menor daquele previsto em lei. Quando nós mandamos fazer a inspetoria, verificamos que, ao contrário, ele estava até acima do limite. Quer dizer, as próprias informações deles estavam vindo erradas e isso poderia, digamos que eu não fizesse inspeção naquele município e fosse se basear nas suas informações, seria prejudicial a ele, porque as suas contas seriam automaticamente rejeitadas pelo tribunal, porque iria me basear nas próprias informações dele, se eu não tivesse feito inspetoria. Feita a inspetoria, verificamos que, na verdade, ele estava até além do limite dos gastos com a educação. Doutor Clóvis, eu gostaria de agradecer o senhor pela participação aqui conosco no TCE na TV. Eu é que agradeço e sempre à disposição. E o TCE na TV fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas em nossa página na internet. É só acessar o site www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigado pela companhia e até lá.